Olá, olá! Então, dando aí continuidade ao nosso estudo, hoje a gente vai falar aí sobre o capítulo 11. Circunferências e círculo é o assunto inicial aí referente a esse conteúdo, a este capítulo. Então, turma, é comum confundirmos a ideia de círculo e de circunferência. Então, a gente vai iniciar aí a aula de hoje demonstrando para vocês a diferença entre um critério e o outro, tá? São ideias distintas. O que é distinto? Diferente. Então, olha só. Coloquei aqui uma circunferência. Então, olha só, turma. O que seria uma circunferência? Circunferência é uma linha fechada, né, pertencente a um plano, no qual todos os pontos que pertencem a essa linha estão a uma mesma distância de um ponto fixo. O ponto fixo é justamente esse rapazinho aqui, ó. Então, todos os pontos que pertencem a essa linha fechada, que estão equidistantes, ou seja, que estão à mesma distância deste nosso ponto fixo, formam a nossa circunferência. Então, a circunferência é só essa linhazinha aqui, ó, certo? Já o círculo seria a figura geométrica plana formada pela circunferência e por todos os pontos que estão no seu interior. Então, juntando circunferência, que é essa nossa linha fechada, com tudo que está dentro desta linha, forma aí o círculo, certo? Então, há sim diferenças entre círculo e entre circunferência. O foco hoje vai ser circunferência. Então, já expliquei para vocês a diferença entre círculo e circunferência. Então, dando aí continuidade a isso, vamos agora ver os elementos que podem ser aí identificados em uma circunferência. Então, o primeiro deles eu já demonstrei para vocês, que é o centro da circunferência, que é justamente o ponto fixo, certo? Que fica equidistante de todos os pontos que pertencem a essa nossa linha fechada. Beleza? Então, centro, toda circunferência terá um centro, que é o nosso ponto fixo. Além do centro, nós teremos aí o raio, que eu vou representar aqui pela letra R. O que seria o raio? É um segmento de reta que une, que liga o centro da circunferência até qualquer um de seus pontos. Então, o raio é a distância entre o centro até a borda da nossa circunferência. Beleza? E isso aí a gente determina como raio. E aí, para vocês que estão acompanhando a aula com o módulo, nós estamos aí na página 146 do nosso módulo 4. Então, centro, raio. O centro é o ponto fixo que fica equidistante a qualquer ponto pertencente à nossa circunferência, e o raio é o segmento de reta que une o centro da nossa circunferência até a sua extremidade, até a borda aqui da nossa circunferência. Além disso, nós temos a corda. E aí, muito cuidado, tá, turma? O que seria a corda? Corda é qualquer segmento que liga dois pontos quaisquer da nossa circunferência. Então, ó, aqui eu vou dizer que é o ponto A e aqui eu vou dizer que é o ponto B. Então, esse segmento aqui, AB, ele vai ser denominado corda por quê? Porque ele está unindo dois pontos distintos aí da nossa, pertencentes à nossa circunferência, certo? Então, isso é uma corda. E aí, turma, por que eu disse para vocês tomarem cuidado? Certo? Porque nós vamos ter uma corda especial chamada diâmetro. E aí, o que seria o diâmetro? O diâmetro ele também é uma corda da nossa circunferência, porque ele vai estar unindo dois pontos distintos da nossa circunferência. Porém, essa corda nomeada diâmetro, ela obrigatoriamente vai passar pelo centro da nossa circunferência. Então, ó, diâmetro seria essa nossa corda aqui, certo? Então, o segmento BC vai ser chamado de diâmetro porque é uma corda. Então, não esqueça disso, o diâmetro ele é uma corda
mas recebe esse nome em especial porque obrigatoriamente passa pelo centro da nossa circunferência. Então, todo diâmetro é uma corda, mas nem toda corda será um diâmetro. Por quê? Porque para ser diâmetro, essa corda obrigatoriamente tem que passar pelo centro da circunferência. Uma outra curiosidade é que o diâmetro, que eu vou representar aqui pela letra D, é igual a 2 vezes o valor do raio. Então, se eu tenho uma circunferência de diâmetro igual a 10 centímetros, por exemplo, isso significa dizer que o raio da nossa circunferência seria igual a 5 centímetros. Então, não esqueçam aí dessa relação, ela é muito importante. Diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Ou seja, eu também poderia afirmar que o raio é a metade do diâmetro. O valor do raio seria aí o meu diâmetro dividido por 2. E aí, já que nós estamos falando de raio, de diâmetro, vamos aí, turma, aproveitar e vamos também falar sobre o comprimento de uma circunferência. O que seria esse comprimento? É como se eu estivesse percorrendo todo esse trajeto aqui, ó, até eu chegar no mesmo ponto. Então, isso aí seria o comprimento da nossa circunferência. E existe, turma, uma formulazinha, certo? Para que a gente possa calcular este comprimento. E aí, para que a gente fale sobre a fórmula, antes eu tenho que falar sobre um númerozinho que ficou muito famoso, um númerozinho chamado π, que com certeza alguém vai dizer: ah, eu já assisti o filme As Aventuras de Pi. E lá, o filme ganhou esse nome justamente porque, no decorrer da história, é citado o valor do número π no filme. Então, olha só. Π, que é representado por essa letrazinha grega, de mesmo nome, ele foi calculado da seguinte forma, turma. Pegou-se o comprimento de uma circunferência, que é justamente esse trajeto que eu acabei de descrever para vocês, e dividiu-se aí o valor do comprimento dessa circunferência pelo valor do seu diâmetro, certo? Então, comprimento dividido pelo diâmetro de uma determinada circunferência vai chegar-se aí a um resultado chamado π. E aí, turma, esse valor ele pode aí variar um pouco. Vai ter situações que você pegando aí um objeto, por exemplo, como esse aqui, ó, a tampa da Tupperware da minha esposa, se eu pegar a medida do meu comprimento e dividir pela medida do meu diâmetro, certo? O resultado encontrado vai ser 3,141 ou 145 ou 143, certo? Então vai sempre ser aí nessa margem, 3,14. E aí, para não ficar complicando muito a nossa vida, padronizou-se. Então, o valor do número π, que é um número irracional, certo? Mais na frente vocês vão aí ver o que é um número irracional. π, por padrão, foi aí arredondado para 3,14, certo? E π, ele é um valor utilizado para se calcular o comprimento de uma circunferência. Se o π é igual a comprimento vezes dividido pelo diâmetro, eu posso muito bem afirmar que o comprimento de uma circunferência qualquer vai ser igual ao diâmetro vezes o valor de π, certo? Essa é a formulazinha utilizada para calcularmos o comprimento de uma circunferência. Só que tem um detalhe, tá, turma? Lembra que eu falei para vocês que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Então, comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes r, onde esse r é o raio da minha circunferência, certo? E aí, turma, olha que mais interessante, olha o legal. Digamos que eu tenha, digamos aqui que o diâmetro dessa minha circunferência seja 10 centímetros.
certo? O diâmetro da minha circunferência é igual a 10 centímetros. Quero calcular aí, então, o comprimento dessa nossa circunferência. Então, olha como é que ficaria. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Então, ficaria assim. Ó. C é igual a 2 vezes 3,14 vezes, se o meu diâmetro é 10, o meu raio é igual a 5, certo? E aí, turma, ficaria 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 vezes 5. Então, vamos fazer aqui o cálculo rapidinho, ó. 6,28 vezes 5. 5 vezes 8 dá 40, coloco o 0, vem 4. 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 4 dá 14, vai 1. Ok? 5 vezes 6 dá 30, mais 1 dá 31. Como eu estou multiplicando o número decimal, eu não posso esquecer que, se eu tenho um número decimal sendo multiplicado, o meu resultado vai ser um número decimal também. E aí, para eu saber onde é que a posição da vírgula vai ficar, eu conto quantas casas decimais eu multipliquei durante o processo. O que é casa decimal? São os algarismos que estão à direita da nossa vírgula. Então, eu tenho 1, 2. Então, aqui eu vou ter 1, 2. Então, fica aí 31,40 centímetros. Esse é o comprimento da minha circunferência. Lembrando, turma, π, certo, foi calculado a partir da divisão do comprimento pelo diâmetro. Se eu afirmo que π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro, eu posso muito bem afirmar que o comprimento da minha circunferência vai ser igual a π vezes o diâmetro da nossa circunferência. Ok? Então, não esqueçam disso. Comprimento vai ser igual a π vezes o diâmetro. Mas não esqueçam que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Então, fórmula aí para calcular o comprimento de qualquer circunferência vai ser o quê? 2 vezes π vezes r, onde esse r é o raio da nossa circunferência. E aí, turma, hora de praticar o que foi exemplificado, que foi explicado aí para vocês. Então, vocês vão responder aí páginas, um minutinho aqui, ó, que a aula do tio é acompanhada pelo módulo, página 148, ok? E página 151. Página 148 e página 151. Forte abraço, até a próxima. Não esqueçam de participar do Tira Dúvida.